Amém. Amém, meus irmãos, glória a Deus. É um privilégio nós termos esse lugar, fazermos parte da igreja do Senhor. E como nós acabamos de ler, meus irmãos, nós somos sim bem-aventurados. Você é uma pessoa bem-aventurada. Talvez você possa pensar até outra coisa, ou alguém dizer outra coisa de você. Mas Deus diz, o Senhor diz que você é bem-aventurado pelo fato de ver, ouvir aquilo que o Senhor tem feito, tem cuidado, tem ministrado sobre a nossa vida. Meus irmãos, nós estamos nesse mês falando um pouco sobre missões, né? Sobre a grande comissão da igreja. A gente sempre separa alguns dias ou o mês inteiro para fazer sempre louvores ao Senhor, ensinamentos direcionados a essa vertente de missões, né? E eu não poderia fazer diferente. Domingo o pastor ministrou sobre nós entendermos, buscarmos conhecer quem somos nós diante dessa comissão. Se você não estava aqui, procure a ministração lá no canal do YouTube, tá? Mas essa noite, meus irmãos, ainda vamos aprender muito, ainda ao decorrer desse mês, já no finalzinho, sobre esses ensinamentos e tudo que ele aborda, né? Não só ao ID, mas o que fazer quando as pessoas se achegam e estarem em nosso meio. Isso também é missões. Mas eu quero falar algo pertinente nessa noite, meus irmãos, também voltado nessa vertente, que é o embasamento e é a base da missão, da grande comissão da igreja, que é levar a palavra do Senhor, ministrá-la até os confins da terra, né? Em alguns aspectos nós nos colocamos, quando ministramos, como aqueles que levam a semente do Senhor, e em alguns momentos nós somos aqueles que recebemos a semente do Senhor, tá? Porque isso é a grande comissão da igreja. A gente vai meditar aqui numa passagem da Bíblia que é bastante conhecida, que é a parábola do semeador, tá? Talvez poucos aqui não conheçam essa parábola, mas a gente vai ver algumas coisas acerca delas que é essencial e nós não podemos conhecer. Eu não vou me deter muito na parábola do semeador. Para aqueles que estão aqui e não conhecem a parábola do semeador, Jesus sempre falava acerca de algumas coisas do reino de Deus para trazer ao entendimento daqueles que muitas vezes não compreenderiam os mistérios. Jesus reduzia, vamos assim dizer, muitas vezes grandiosidades do reino de Deus a parábolas, a semelhanças de coisas comuns no nosso dia a dia. E ele sai dizendo ali acerca da parábola do semeador sobre um homem que sai para semear a palavra de Deus. E ele fala sobre 4 aspectos que essa semeadura pode resultar, tá? Então a gente vai somente se deter aqui em 3, que é importante nós olharmos um pouco para eles aqui. Bom, quando o Senhor fala da parábola do semeador, ele fala sobre aquela semente que o homem está semeando e cai ao pé do caminho. Fala também sobre aquela semente que, quando é semeada, cai em meio às pedras. E fala sobre aquela semente que, quando é semeada pelo semeador, pode cair em meio aos espinhos. Cada semeadura em âmbitos, em lugares diferentes, pode resultar e pode trazer coisas diferentes. Por exemplo, o homem que cai e recebe a semente, se tratando ali de nós, o semeador, quando lança a semente e cai ali à beira do caminho, a Bíblia diz que as aves vêm e comem aquela semente. As que caem em pedregais, onde não havia terra bastante, a Bíblia diz que a terra era rasa, não permitia o aprofundamento das raízes, logo aquela semente não deu muito fruto. E outra parte caiu entre os espinhos, e aquela semente não conseguiu crescer, porque os espinhos sufocaram aquela semente, tá? Eu não vou me deter muito nessas passagens, porque nós já conhecemos ela. E em outras palavras,
O homem que Jesus fala que quando sai para semear, a semente cai à beira do caminho. Jesus diz que aquela pessoa, se tratando acerca dessa ocasião, é alguém que ouve a palavra do reino, não entende, e o maligno Satanás vem e rouba aquela palavra, rouba aquela semente. A outra pessoa que recebe a palavra e a sua vida é tratada como pedregais. A Bíblia fala que são pessoas que recebem a palavra, elas entendem, ouvem, recebem a palavra como nós já conhecemos, mas são pessoas de pouca duração, elas não permanecem, né? Elas não criam raízes. E a outra pessoa fala sobre aquela que recebe a semente, mas por distração deixa a semente ser sufocada, né? Por amor a este mundo, ele é sobrecarregado pelos cuidados e por tantas outras coisas que nós podemos falar acerca desse sufocamento. Mas, meus irmãos, eu queria nessa noite que nós focássemos em 3 pontos nessa parábola que é bastante conhecida. Eu estava meditando nela esses dias, trazendo algumas coisas dela para a minha vida, e eu queria trazer para vocês. Por ela ser tão conhecida, muitas vezes, quando a gente passa nela ali na Bíblia, a gente pode até passar mais rápido. Eu já conheço essa história, então eu vou dar só aquela lidazinha aqui, rapidona, porque eu já conheço, não tem nada de diferente, né? Mas eu queria que, ainda que nós fôssemos muito assemelhados com o conhecimento dessa parábola, eu queria que nós focássemos 3 coisas que Jesus fala nessa parábola e nós vamos aplicá-las sobre a nossa vida aqui nessa noite, tá? São coisas importantes que nós não podemos esquecer, que nós não podemos vacilar em nenhum desses quesitos para permanecermos fiéis e sermos bem-aventurados no Senhor. Porque entenda comigo, nós somos pessoas bem-aventuradas por ver, por ouvir os mistérios que desde antes da fundação do mundo estavam ocultos. Mas assim como nós lutamos muitas vezes para receber, para termos ali no final do mês o nosso salário, para termos o nosso mantimento cotidiano, e a gente luta contra várias coisas, né? Para no final do mês termos a nossa recompensa, assim também diante da exposição nossa à palavra de Deus, nós temos que estar vigilantes, porque não será algo automático como ouvirmos e ela começar a brotar e trazer o resultado que é necessário. Sabemos que existe um inimigo, Satanás, que está disposto a investir o que for necessário para que aquilo que você está ouvindo seja roubado de você. Por exemplo, você que está aqui nessa noite, todo culto você tem que entender que se você prestar atenção, o Senhor semeia algo na sua vida. Eu já ouvi a história de um ministro do evangelho que ele estava no culto uma vez e ele ficou, a igreja estava muito cheia, ele ficou longe dos amigos dele e ele ficou sozinho. E o pastor pregava tal e o irmão pregava, ele, que culto chato, que culto chato. E ele estava lá, que culto chato, que culto chato. E o culto passou. A palavra ele disse que era chata, o momento de comunhão era chato. Ele dizia que o pastor dizia, olhe para o irmão que está do seu lado. Ele dizia, eu não olho não, está tudo chato aqui hoje. Aí no final do culto ele se encontrou com os amigos dele, e os amigos dele todos maravilhados, dizendo, meu Deus, tu visse, falando com ele, né? Tu visse naquela hora aquele pastor pregando, como Deus falou poderosamente comigo, e o homem se derramava em lágrimas. E o outro amigo, aí naquela hora que a gente estava lá e o poder de Deus se manifestou, olha, Deus falou comigo nessa noite. E o outro também da mesma maneira, dizendo como Deus tinha falado com ele. E aquele pastor que disse que o culto estava sendo chato, ele era pastor, querido, ele é na verdade. Ele disse que começou a chorar na hora, porque ele disse, a água da vida passou do meu lado e eu não bebi dela. Os meus 3 amigos que vieram comigo nessa noite receberam da porção do Senhor. E eu passei o culto todo dizendo que aquele culto era chato. E a água passou, correu, banhou aqueles que estavam do meu lado e eu não recebi nada. Então, meu irmão, se você parar para prestar atenção, todo culto Deus fala. Todo culto Deus
tem uma porção para a sua vida. A questão é você se atentar nela. Mas porque muitas vezes não é fácil. Quem aqui muitas vezes não estava sentado na igreja e quando menos se deu conta, o pensamento estava a quilômetros de distância daqui. É uma guerra, meu irmão. Existe alguém que luta para que a semente não seja brotada. E por que eu vou falar de forma rápida um pouco sobre isso? Porque enfatizando a relação da igreja com a grande comissão, que é ministrar o evangelho, ministrar a palavra, nós temos que entender que muitas vezes antes de ir ou fazer o que o Senhor quer que nós venhamos fazer, e entender aquilo que nós estamos aprendendo aqui e ainda vamos aprender, nós temos que nos atentar para receber e guardar aquilo que estamos recebendo, porque senão você vai sair daqui como alguns. Isso acontece, querido. Aí chega lá fora, como foi o culto hoje? Eu nem me lembro mais o que é que o pastor falou, né? Ele nem se liga e a palavra foi roubada. Mas na parábola do semeador, vamos focar aqui comigo, a hora passa rápida demais. Ela fala sobre 3 vilões, 3 circunstâncias que nós temos que estar atento diante da exposição da palavra do Senhor, que é essa grande comissão que a igreja tem de ministrar o evangelho, as boas novas do Senhor. 3 vilões que a parábola do semeador fala. O primeiro vilão é não entender. O segundo vilão, a segunda circunstância que o Senhor traz, é sobre ser instável, não perseverar. E a terceira opção ali dos maus frutos é perder o foco, ser uma pessoa distraída, tá? O Senhor fala sobre 3 sementes que não resultam num bom fruto, e a quarta, que é um bom fruto, é ao contrário de tudo isso que eu vou falar, tá bom? Todo mundo aqui conhece essa parábola, mas eu queria que vocês prestassem atenção sobre essas 3 coisas que o Senhor fala, envolvendo cada pessoa que não resultou em frutos bons. A primeira, ela não entendeu. A segunda, ela era uma pessoa instável. E a terceira, ela era uma pessoa distraída, uma pessoa que não tinha foco, tá? E isso acontece ainda hoje. São armas que Satanás muitas vezes usa para que o trabalho da grande comissão da igreja de ministrar o evangelho não resulte em bons frutos, tá? Então vamos andando aqui. A gente vai falar um pouco sobre a primeira característica que o Senhor fala. Você está aberto ainda em Mateus 13? Tá? Verso 19, vamos ler junto. Diz assim: ouvindo alguém a palavra do reino e não a entendendo, vem o maligno e arrebata o que foi semeado no seu coração. Este é o que foi semeado ao pé do caminho. Apenas Mateus traz essa ressalva de que o fato da palavra ser roubada do coração daquela pessoa que recebeu a semente foi por falta de entendimento. Ela não entendeu aquilo que estava sendo passado, aquilo que estava sendo ministrado. Porque é necessário você perceber que a parábola do semeador não se trata somente sobre aqueles que ainda não foram alcançados. Ela fala também daqueles que já foram alcançados. E nós temos que entender que nós, como já fazemos parte dessa obra que é a igreja, do chamado do Senhor, não podemos pensar que isso e essa situação não aconteceria novamente com a gente pelo fato de não entender. Porque, observe comigo, todos vocês aqui nessa noite estão sendo semeados pela palavra do Senhor. Assim como eu também já fui semeado por essa palavra. E quando nós somos expostos à palavra do Senhor, algumas coisas podem acontecer diante dessa exposição. A palavra, quando ela é lançada, ela pode nos levar a alguns entendimentos que Satanás vai lutar para que nós não venhamos entender. Que foi a situação que aconteceu nesse primeiro episódio. A palavra estava sendo semeada pelo semeador.
caiu à beira do caminho. E Jesus fala que essa pessoa é aquela que não entende a palavra do reino. Ouve, mas não entende. Quando você está exposto à palavra do Senhor, alguns entendimentos podem vir sobre a sua vida. Posso começar com o entendimento de conhecermos a liberdade que o Senhor nos proporciona. O entendimento de um lugar onde nós estamos e Deus quer nos tirar dele. Quando nós nos expomos à palavra do Senhor e o Senhor insiste em semear sobre a nossa vida, nós podemos ter a percepção e o entendimento de uma situação momentânea sobre a nossa vida, ao qual nos fará entender e confiar no propósito específico para aquele tempo. Quando somos expostos à palavra do Senhor, podemos entender estações que nós estamos vivendo, ao qual, com o entendimento devido da palavra manifesta a nós, resultará em ações e posições que nós devemos tomar. A gente já está chegando onde eu quero, tá? Jesus fala que a primeira semente lançada, que cai à beira do caminho, é aquela pessoa que ouve, mas não entende. Não entende o quê? Várias coisas. Para aqueles que estão lá fora, não entendem a palavra da salvação. Mas para nós que já estamos aqui dentro, quando somos expostos à palavra do Senhor, várias situações podem nos ser entregues. Por exemplo, você pode estar vivendo um momento da sua vida, ao qual o Senhor, no meio de uma ministração, te entrega uma liberdade, uma chave para você sair desse momento. E por falta de entendimento, você não recebe. Você pode estar vivendo uma circunstância na sua vida, um momento aonde você está e o Senhor te entrega através da exposição da palavra uma resposta para que você saia daquele lugar. Mas você, por não estar entendendo e está se deixando ser levado pela astúcia do inferno, distraído muitas vezes, não recebe. Tem pessoas que entram neste lugar e se elas tivessem prestado atenção e entendido, elas sairiam completamente transformadas. Elas sairiam com a solução do seu problema deste lugar. Mas muitas vezes, por não entender, o que é que Satanás faz? Rouba. O pastor uma vez ministrou uma palavra num momento que eu estava vivendo. Eu acho que foi em 2016, querido. Ou foi 2014, eu acho que foi um negócio assim, não lembro o ano. Mas a palavra está aqui até hoje. Porque eu estava numa situação complicada. Eu me lembro que eu vi naquele culto de domingo: Deus, hoje o Senhor vai falar comigo. Fala comigo, Senhor. E eu prestei atenção no culto como nunca tinha feito antes, querido. Eu foquei, não deixei nenhum irmão tirar minha atenção. Era menino chorando e eu aqui, ó. Deus vai falar, não perco nada nessa noite. Eu não perco nada, meu irmão, e como Deus falou. E eu entendi, e até hoje essa palavra está no meu coração, porque Deus usou o seu servo. A questão é você estar atento e inclinado para aquilo que Deus quer te falar. Lucas capítulo 12, versos 54 e 56, vou ler aqui, tá, querido? Se você puder acompanhar no monitor. Jesus fala assim: e dizia também a multidão: quando vedes a nuvem que vem do ocidente, logo dizeis: lá vem chuva, e assim se sucede. E quando assopra o vento sul, dizeis: haverá calma, e assim sucede. Hipócritas, vocês sabem discernir a face da terra e do céu. Como não sabeis então entender este tempo? Como não sabeis então discernir, conhecer, colocar a sua mente para compreender esse tempo? A multidão estava pedindo um sinal para Jesus. E Jesus diz: olha, vocês, a gente sabe hoje, não? Quando o céu está muito escuro, com as nuvens lá roxas, a gente sabe, ó, vai chover. Quando o céu está muito aberto, eita, hoje vai ser um dia de sol. De vez em quando a gente é enganado, mas a gente, a maioria das vezes, acerta. Jesus diz: olha, vocês sabem olhar para o céu e para a terra e compreender,
Mas quando eu falo, vocês não entendem. Eu estou fazendo algo nesse tempo e vocês não estão entendendo. E Jesus, meu irmão, ele cobrava isso dos discípulos. Jesus algumas vezes até se estressava. Eu estou fazendo e vocês não estão entendendo. Entenda que existem coisas que não nos cabe entender, porque são ocultas e pertencem a Deus, tá? Nós não entenderemos tudo, mas existem coisas da parte do Senhor sobre a sua vida, que Ele quer que você entenda, e você precisa inclinar a sua mente, a sua vida, para buscar a compreensão que o Senhor deseja, porque muitas vezes sabemos compreender muitas coisas, mas aquilo que é mais necessário, nós não entendemos. Era o que Jesus estava falando. Vocês sabem olhar para os céus e dizer quando vai chover, mas esse tempo que eu estou aqui com vocês, e vocês deveriam entender o que significa ele, vocês não sabem compreender. Jesus esperava o entendimento daquela multidão. Jesus esperava. Mateus 15:10, Jesus começa ali falando e diz o seguinte: e chamando a si a multidão, disse-lhes: ouvi e entendei. E ele começa a falar. Entenda, meu irmão. Entender, ouvir é uma coisa, entender é outra. O pastor uma vez falou, como foi o pastor falou uma vez numa reunião: eu me responsabilizo pelo que eu falo, não pelo que você entende. Às vezes a gente está falando uma coisa aqui na frente e você está entendendo totalmente errado. Eu estou me responsabilizando pelo que eu estou falando, mas pelo que vocês estão entendendo não é responsabilidade minha, é sua. É de nós que o Senhor cobra entender aquilo que Deus quer fazer. Porque nessa noite você pode estar precisando de algo do Senhor. Grande parte dessa comissão da igreja é ministrar o evangelho, e dessa base resulta várias coisas. E nós temos que ter entendimento, percepções do tempo que nós estamos vivendo. Há tempo que é para chorar, tem gente que está rindo. Não entende o tempo. Tem tempo que é para economizar, tem gente que está gastando demais. Não entende. Diante da exposição da palavra, temos que entender, querido. Temos que entender. Porque se não entendermos, a palavra será roubada e viveremos por aí à toa, sem estarmos no caminho do Senhor. Todo mundo está entendendo aqui? Amém? Está difícil não, né? Não? Tá bom, vamos continuando. Marcos 8:21. Estou lendo só essa parte e explicando para vocês, tá? E ele lhes disse, isso é Jesus. Jesus, meu amor, olha para aquele discípulo, pensa no discípulo dar trabalho. Marcos 8:21, Jesus olha e diz: olha, como não entendeis ainda? Jesus tinha feito a segunda multiplicação do pães e peixes, tinha sobrado um bocado. Aí os discípulos entraram num barco só com um pão, esqueceram de trazer pão. Aí Jesus solta uma palavra. Eu acho que aquilo foi de propósito. Olha, se guardem dos fermentos dos fariseus. Aí eles começam a pensar entre si: eu acho que ele está falando isso porque a gente esqueceu de trazer pão. Irmão, pensa nos discípulos complicados. Jesus tinha acabado de multiplicar pão para várias pessoas. Eles estavam com um pão só dentro do barco. Jesus diz: se guardem dos fermentos dos fariseus. E ele diz: olha, ele está falando isso porque a gente esqueceu de trazer pão. Vai faltar pão para a gente. Jesus vira para aquele povo e diz: vocês não estão entendendo ainda, gente. Meu pai, eu não sei se ele falou dessa forma. Meu Deus, meu pai, eu fiz tantas coisas, vocês já deveriam ser mestres, vocês já deveriam estar ensinando, mas ainda é necessário que eu ensine alguns rudimentos da fé. Vocês ainda não entendem. Querido, porque eu estou trazendo e focando nessa primeira pessoa da parábola do semeador, que é a pessoa ali se tratando que recebe a semente na beira do caminho. Jesus retrata sobre aquela que ouve a palavra do reino, não entende, e Satanás rouba. Busque entender aquilo que Deus quer da sua vida. Busque entender o momento que você está passando. Há muitas pessoas que já deveriam estar em outro lugar, em outra posição, fazendo outras coisas.
mas por não entenderem a vontade do Senhor, estão muito atrás. Deus está falando com você aqui nessa noite. Deus está falando com você. Busque entender. Busque entender. Se é hora de se alegrar, alegre-se. Deixe para chorar depois, no momento de chorar. Mas se Deus quer que você chore, que você pranteie, que você se arrependa, entenda esse momento. Entenda os momentos que Deus quer trazer para a sua vida. Isso é a exposição diante da palavra de Deus, querido. O Senhor pode estar falando algo com você aqui nesse lugar, e algo totalmente diferente com outra pessoa aqui nesse lugar, mas estão ouvindo a mesma palavra. Mas o Senhor traz percepções e entendimentos diferentes, personalizados para a sua vida. Então busque entender aquilo que o Senhor tem te entregue. A Bíblia diz que o povo do Senhor pereceu por falta de entendimento, de conhecimento. Há uma passagem que eu gosto muito, lá em 1 Samuel 22:3, Davi ainda sendo perseguido, pega a família dele, que estava junto dele, e entrega aos moabitas. Entrega ali aos moabitas, e ele disse ao rei dos moabitas o seguinte: olha, eu estou sendo perseguido, deixa meu pai e a minha mãe aí, minha família aí com vocês, até, querido, eu gosto demais dessa passagem, porque isso acontece com a gente. Davi diz: olha, deixa eles aí, porque eu ainda não estou entendendo o que Deus está fazendo comigo, eu ainda não estou entendendo o que Deus está fazendo com a minha vida. E ele diz: olha, para proteção da minha família, deixa eles aí, até que eu entenda, até que eu saiba o que Deus vai fazer da minha vida. Há muitas pessoas aqui que, como Davi, estão confusas, não sabem o que Deus vai fazer da sua vida. Então receba nessa noite a sabedoria de Davi. Quando não sabe o que fazer, fique quieto, até Deus te dizer o que fazer. Não avance, espere o Senhor falar, porque se Davi metesse as mãos pelos pés, poderia ali fulminar a família dele e tantas outras coisas. Então, querido, para adiantarmos, parábola do semeador, que tanto nós conhecemos, fala sobre a pessoa, sobre a semente que cai ao pé do caminho, ouve a palavra do reino, não entende, e o maligno rouba a semente do seu coração. Que nessa noite você se torne uma pessoa que está disposta a entender tudo que o Senhor quer ministrar e entregar na sua vida. Querido, eu te garanto, você vai viver coisas maravilhosas. Coisas maravilhosas. Quando você não entende, espera, não age não. Faz como Davi: olha, deixa eu ver o que é que Deus vai fazer da minha vida, eu nem sei ainda. Fica ali fazendo o feijão com arroz, buscando ao Senhor, mas quando o Senhor te der a percepção que Ele quer, vá adiante, tá? Mas não deixe a palavra ser roubada. E Jamie, por que você está falando isso? Porque, queridos, somos diariamente expostos à palavra do Senhor. E essa é a grande comissão do Senhor: ministrar a palavra, levar o Evangelho. E o Evangelho, querido, está constantemente sendo entregues a nós, pelos ministros, pelo Senhor. E não podemos deixar isso acontecer na nossa vida. Deixarmos e perdermos aquilo que o Senhor quer ministrar sobre nós. A segunda, meu irmão, que o Senhor fala, é lá em Mateus 20, o versículo seguinte. O Senhor diz: porém o que foi semeado em pedregais é o que ouve a palavra e logo a recebe com alegria, mas não tem raiz em si mesmo, antes é de pouca duração, e chegada a angústia e a perseguição por causa da palavra, logo ela se ofende. A pessoa que recebe a palavra, tratando-se como uma pessoa que é como uma pedra. Quem aqui já tentou andar sobre um amontoado de paralelepípedo? Vocês nunca tiveram infância não, meu irmão? Esses perigos, era um perigo grande. Isso era um perigo grande. Se a gente subisse numa montanha daquela de paralelepípedo e não saísse pelo menos com a canela sangrando, não valia de nada, né? As pedras são firmes, são fortes. Elas esmiuçam muita coisa.
Mas quando você coloca um monte de pedra junto, elas ficam instáveis. Você não consegue andar sobre ela. Você, quando anda em um monte de pedra solta, elas começam a revelar seu pé. Você começa a se cortar. É um chão instável, mesmo estando com pedras, com rochas amontoadas. Quando você começa a andar, elas começam a cair. Elas começam, a em todo o tempo ser instável, mostrar instabilidade. Você não consegue estar firme sobre ela, porque ela está fora do seu propósito, amontoado ali, um monte junto. E essa segunda pessoa, Jesus trata ela como aquela que recebe, mas pela sua alma ser tratada como pedras amontoadas, ela recebe a semente. Ela até entende, ela passou de nível, ela entendeu e recebeu. Mas dura por pouco tempo. Por quê? Pedras juntas são instáveis. E a semente, quando ela é plantada sobre a terra, sobre as pedras, não há muita terra. Ela pode até crescer por um tempo, mas não haverá terra suficiente para as raízes fincar, pegar força para aquele fruto nascer. E assim são as pessoas que entendem, recebem, andam, mas não finalizam a caminhada na fé. Essa segunda questão aqui é importante nós entendermos, porque mesmo diante da exposição da palavra de Deus, como você está aqui agora, entenda que há um inimigo planejando coisas muitas vezes sobre a sua vida, para que lá na frente você desista. E uma das marcas dos filhos de Deus que a gente pode citar nesta noite é que um filho de Deus, ele é perseverante. Ainda que momentaneamente ele pode dizer que está fraco, há uma palavra do Senhor contrária que diz: diga que é forte. Não ceda a sua fraqueza, não ceda a momentos de instabilidade, não recue, não deixe essa palavra e essa parte da parábola, você que já entendeu e está caminhando, cumprir-se sobre a sua vida. Não importa quanto tempo de cristão você tenha, você tem que estar firme, para que você não seja uma semente plantada sobre pedregais. Porque para nós os cristãos, o aperfeiçoamento do fruto só se dará quando nós sairmos dessa terra e contemplarmos a face do nosso Senhor. Conhecemos o que está escrito, mas o justo viverá pela fé, e se ele recuar, minha alma não tem prazer nele. Lucas 9:62 diz assim: Jesus respondeu: ninguém que põe a mão no arado e olha para trás é apto para o reino de Deus. 2 Timóteo 4:10, Paulo escreve e diz, falando ali para Timóteo: Timóteo, procura vir ter comigo depressa, porque Demas me desamparou amando o presente século, e foi para Tessalônica, Crescente para a Galácia e Tito para a Dalmácia. Mas aqui eu quero destacar sobre esse homem que Paulo diz: olha, Timóteo, na verdade, procura vir ter comigo depressa, porque Demas me desamparou. Ele amou o presente século. Meu irmão, o cara recusou nada mais, nada menos de viver uma glória ministerial com o apóstolo Paulo. Nele se cumpriu a parábola daquele que recebe, mas é instável e não persevera. Mais uma vez eu vou repetir: Benjamin, o que é que isso tem a ver com o mês de missões? Jesus disse: ide por todo mundo pregar o evangelho toda a criatura, ensinando-os a guardar aquilo que vos tenham ensinado, vos tenham dado, e as batizem em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Nós temos que ter esse entendimento, querido, porque Jesus não falou essa parábola à toa. Nós temos que entender que podemos encontrar esses 3 tipos de pessoas quando estamos ministrando a palavra, e também temos que entender e tomar cuidado para não nos tornarmos em nenhum momento essas pessoas. Aquela que não entende diante da exposição do evangelho do Senhor, e também daquela que recebe, começa por um tempo, mas ela não continua, ela volta atrás. O Senhor nos falou isso, querido, e nós devemos nos atentar, por mais que nós conheçamos essa palavra. Buscar entender,
Buscar, querido, de forma intencional, perseverar e não retroceder. Porque senão tudo aquilo que nós aprendemos aqui, sobre aquilo que o pastor falou, sobre aquilo que ele ainda vai falar e outros irmãos, de nada vai adiantar para a sua vida. Porque você não vai entender, ou em alguns momentos vai entender, mas não vai perseverar. Então esteja vigilante, esteja atento sobre essas situações na sua vida. E o último, para encerrar, o Senhor fala sobre o homem que recebe a palavra e é uma pessoa distraída, ela perde o foco naquilo que ela tinha começado. Paulo escreve em 2 Timóteo 2,4 e diz: ninguém que milita se embaraça com negócios dessa vida, a fim de agradar aquele que o alistou para a guerra. Hebreus 12, do 1 ao 2, o escritor fala o seguinte: portanto, nós também, pois, que estamos rodeados de uma tão grande nuvem de testemunha, deixemos todo o embaraço e o pecado que tão de perto nos rodeia, e corramos com paciência a carreira que nos está proposta, olhando para Jesus, autor e consumador da fé, ao qual pelo gozo que lhe estava proposto suportou a cruz, desprezando a afronta, e assentou-se à destra do trono de Deus. Essa terceira pessoa que Jesus fala no verso 22 de Mateus 13, ele diz o seguinte: e o que foi semeado entre os espinhos é o que ouve a palavra, mas os cuidados desse mundo e a sedução das riquezas sufocam a palavra e fica infrutífera. Entenda que são estágios diferentes. No primeiro momento, a pessoa não entende o que Deus quer falar com ela, ou o que Deus quer fazer na vida dela, o que Deus quer proporcionar a ela. No segundo momento, a pessoa entende, recebe, começa, mas é instável, não termina, não cria raiz aquilo que foi ensinado a ela. E no terceiro momento fala sobre a pessoa que também recebe, mas ela se distrai. Ela não foca naquilo que deve ser um alvo na sua vida. E esses textos que Paulo escreve a Timóteo, ele diz: olha, ninguém que limita o bom combate do Senhor se embaraça com coisas dessa vida. O escritor aos Hebreus diz o seguinte: olha, não se distraia, não se embaraçem, esteja focado naquele que é o autor e consumador da nossa fé. O nosso alvo é somente Jesus, meu irmão. E agora, para nós encerrarmos, deixa eu só dar uma pincelada aqui. Esteja atento, porque para você, muitas vezes, a primeira opção de não entender, para você é nenhuma, você entende. A segunda opção para você, muitas vezes também é nenhuma. Você é uma pessoa que persevera. Mas Satanás usa muito essas três armas contra a igreja. E uma das mais perigosas, querido, é a distração. Ela pode vir da onde você menos espera. Eu já vi bênçãos se tornarem maldição na vida de pessoas. Eu já vi pessoas que estavam desempregadas e quando se tornaram empregadas, abandonaram o Senhor. O emprego se tornou uma distração. Eu já vi jovens que eram uma bênção na casa do Senhor, mas começaram a namorar e a se relacionar e se afastaram. O seu namoro foi isca do inferno para que ele se distraísse e não frutificasse. Querido, distrações podem vir de todo lugar. Daquilo que você acha mais familiar possível, esteja sempre atento. Porque se você entende tudo que o Senhor te fala, se você é uma pessoa perseverante, existe ainda mais uma arma que é a distração. Tome cuidado, querido, para que isso não sobrevenha sobre você. Pais, estejam atentos sobre as distrações sobre os seus filhos. Vocês que conseguem ver muito mais longe do que os seus filhos, estejam atentos às distrações que vêm sobre a sua vida. Cuidado com as faltas de interesse da sua casa, devido a distrações.
Seja lá o que for, meu irmão, seja lá o que for, não permita que as distrações, que é o que aconteceu aqui nesse caso, ouviu, recebeu, mas foi sufocado. Os cuidados desse mundo, as riquezas, sufocaram aquela pessoa. Então, com isso, eu quero que vocês entendam essas situações. Nessa grande comissão que a igreja tem de ministrar a palavra, temos o dever de levar essa palavra, esse evangelho. E também temos que nos saber como nos comportar diante do recebimento dela. E estar vigilantes para que Satanás não tenha êxito em nenhuma dessas circunstâncias sobre nós. Para que nós venhamos entender, perseverar e não se distrair. Porque por uma distração, Satanás pode te matar, destruir o teu ministério. Por uma distração, casamentos são destruídos, adultérios são consumados. Por uma distração, roubos são efetuados. Saiba como se comportar diante da exposição da palavra de Deus, porque essa faz parte da grande comissão da igreja, ministrar essa palavra que é poderosa. Mas também há alguém do outro lado que lutará para que você não receba ela. Amém, meu irmão?